Olá, está entrando no ar o painel de notícias. Acompanhe comigo uma reportagem que aborda as especificidades legais de uma prática usada por muitos brasileiros para adquirir bens, inclusive imóveis, o leilão. Não sai daí! TRF da Primeira Região confirma a decisão que desfez arremate de fazenda adquirida em leilão por falta de pagamento. Servidor do Bacen pode computar período trabalhado como aluno aprendiz para fins de aposentadoria. TRF1 mantém condenação de homem pelo roubo de uma agência dos Correios. Fique com a gente. Os leilões judiciais são uma excelente oportunidade para adquirir bens a preços atrativos. Mas antes de dar um lance, é importante entender como essa modalidade de compra funciona. Primeiramente, é preciso conhecer as características dos bens que estão sendo leiloados, pois alguns podem estar, inclusive, com problemas legais que precisam ser solucionados. Além disso, é fundamental estar atento aos prazos e regras estabelecidos. Seguir esses cuidados pode garantir que você feche ótimos negócios e evite problemas futuros. Entre o final de 2019 e 2021, o mundo foi impactado pela pandemia de Covid-19. Além de trazer prejuízos à saúde, o vírus também prejudicou a vida financeira de muitas pessoas. Muitos comerciantes fecharam as portas e a economia praticamente parou. E isso sem falar nas dificuldades de pagar contas. Com certeza. Eu, como meus filhos também. Todos nós tivemos, sim. A minha mãe teve, né? Porque ela parou de trabalhar por um tempo, mas depois ela voltou. Não fiquei sem renda, mas meu esposo ficou. Eu sou fichada, então tivemos um acordo com a empresa. Então era só minha renda mesmo para sustentar a casa. Dados de uma pesquisa da Unicamp do final de 2021 mostram que 86% dos brasileiros tiveram sua vida financeira muito prejudicada com a pandemia e 76% reconhecem que não estão conseguindo administrar bem as finanças desde que a crise sanitária começou. Sujei meu nome, fiquei desempregada. A vida parou, até hoje eu não consegui limpar. Lucas Barbosa, que é garçom, precisou contar com a compreensão do dono do imóvel alugado por ele. Tava um pouco difícil mesmo, porque tudo fechado, não estava movimentando nada, mas graças a Deus deu certo. E você ficou sem pagar alguma conta? Fiquei, né? Aluguel principalmente, mas o dono do aluguel cooperou com a gente também, ele entendeu, né? São incontáveis as situações de apertos financeiros vividas por conta da pandemia. E cada caso é um caso. E mesmo por ocasião da crise sanitária, nem todo compromisso financeiro pôde ser ajustado ou perdoado. É o caso de um arremate de leilão que chegou a ser julgado aqui no TRF1. Um empresário perdeu a fazenda arrematada em leilão por falta de pagamento. No momento do arremate, ele pagou 25% do valor do imóvel e parcelou o restante em 31 pagamentos de R$ 58 mil, mas só pagou 2 prestações e ficou 12 meses sem apresentar nenhuma justificativa. O descumprimento das regras estabelecidas na compra levou ao cancelamento do arremate. O caso analisado pela terceira turma do TRF1 foi sobre a compra da fazenda Boa Vista em um leilão no estado de Goiás. Após a 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado determinar o desfazimento da arrematação, o empresário recorreu ao TRF1 para tentar manter o negócio. Ele alegou problemas financeiros em razão da pandemia e apresentou proposta de reparcelamento. Segundo ele, a propriedade estava sendo utilizada para a criação de gado, de modo que os retornos financeiros seriam utilizados para concluir o pagamento. Mas, conforme o entendimento do relator, desembargador Ney Belo, o pedido não está em conformidade com as regras do leilão. Esse especialista explica os critérios de arremate. Uma vez que o arrematante ele fica inadimplente, ele deixa de pagar, ele está descumprindo com as regras do leilão. Ele está prejudicando, inclusive, o próprio credor da ação, que está lá há anos perseguindo o crédito,
e tentando recuperar seu crédito, e aí alguém arremata, e com o dinheiro da arrematação o credor iria receber o crédito, mas ele deixa de pagar, ele atrasa ainda mais o recebimento do crédito, e a lei prevê como penalidade, não só que ele pode perder o valor das parcelas, mas ele ainda pode ser executado com relação ao saldo devedor, né? E tem que seguir o que a lei diz, e não existe a possibilidade de você ficar negociando com a lei. O relator destacou os artigos 895 e 897 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem que o inadimplemento do arrematante é suficiente para autorizar o cancelamento da arrematação por parte do credor com o retorno do bem a novo leilão, no qual não se admite a participação do arrematante inadimplente. Ney Belo também ressaltou que não há nos autos provas suficientes de que o apelante agiu de boa-fé, pois ficou sem pagar as parcelas devidas por quase 12 meses, sem qualquer manifestação sobre a descontinuidade dos pagamentos, e que, pelo contexto processual, seria lícita a convocação do segundo colocado no leilão. O servidor do Banco Central conseguiu na Justiça garantir que o período trabalhado como aluno aprendiz seja computado para fins de aposentadoria. Confira detalhes dessa decisão do TRF da Primeira Região com Lincoln Freitas. Um servidor do Banco Central do Brasil garantiu o direito de que fosse contado para fins de concessão de aposentadoria o seu tempo de serviço prestado como aluno aprendiz, inconformado com a sentença da 13ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que reconheceu o direito do autor. O Bacen recorreu ao tribunal. No TRF1, o relator juiz federal convocado Fausto Mendanha Gonzaga, ao analisar o caso, destacou que, estando comprovada na certidão de tempo de serviço a condição de aluno-aprendiz no Colégio Industrial do Plano Piloto em Brasília, cujos cursos eram profissionalizantes, bem como demonstrado o trabalho por meio de práticas profissionais e ofícios, a sentença não merece retoques. A decisão do colegiado da segunda turma foi unânime, acompanhando o voto do relator. O TRF1 negou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a um réu condenado pelo roubo a uma agência dos Correios. Saiba mais sobre esse caso com William Nascimento. A quarta turma do TRF da Primeira Região manteve a condenação de um homem a 2 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, além de 13 dias multa, pelo roubo de uma agência dos Correios em Porto Velho, Roraima. O acusado, juntamente com outro suspeito não identificado, arrombou a porta da agência e subtraiu R$ 300 em espécie, 4 computadores com monitores, teclados e mouses, um bebedouro e até perfumes e um kit de maquiagem. Em sua defesa, o réu tentou aplicar à causa o princípio da insignificância, alegando que o prejuízo não superou o patamar de R$ 20 mil. Mas, ao analisar o caso, o relator juiz federal convocado, Clodomiro Sebastião Reis, considerou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se pode aplicar o princípio da insignificância ao caso, tendo em vista que o rompimento de obstáculo para a prática do crime de furto demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, devidamente demonstrada por relatórios policiais e laudo papiloscópico. Sendo assim, foi mantida a condenação. Em mais uma decisão, o TRF1 tornou nulo o ato de licenciamento de um cabo do Exército Brasileiro que estava há 8 dias de garantir a estabilidade. Conheça um pouco mais dessa história com Lincoln Freitas. A 9ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região assegurou o direito de um cabo do Batalhão da Guarda Presidencial do Exército Brasileiro, licenciado após 9 anos de serviço, a ser reincorporado à sua unidade e, assim, ser reconhecida sua condição de militar de carreira.
O autor foi licenciado faltando apenas 8 dias para completar os 10 anos de efetivo serviço prestado, que lhe daria direito à estabilidade. Seu último reengajamento concedido terminaria somente em 3 meses após sua exclusão. Ao analisar o pedido, o relator, desembargador federal Antônio Scarpa, considerou que nas hipóteses que for concedida a prorrogação do serviço, como nesse caso, o ato de licenciamento do militar antes do término do prazo fixado, precisa ser devidamente motivado e fundamentado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu. Além disso, para o magistrado, as alegações da União de que o apelante estaria sujeito ao prazo máximo de 9 anos de efetivo serviço previsto na Portaria 605 de 2002 do Exército Brasileiro não se sustenta, pois, de acordo com o demonstrado nos autos, o recorrente não se submete a essa restrição, pois se enquadra na exceção prevista no artigo 30 da mesma portaria. Sendo assim, o colegiado condenou o Exército Brasileiro a reintegrar o militar, com o pagamento dos valores atrasados desde quando ocorreu o licenciamento, com incidência de correção monetária e juros. Esse foi o painel de notícias produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região. Eu, Adriana Dutra, agradeço sua companhia para acompanhar as reportagens de Ana Paula Souza, William Nascimento e Lincoln Freitas. Contamos com operação de áudio de João Salles, edição de Lucas Lima, coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham um excelente final de semana e até a próxima edição do Painel de Notícias.